Semana passada, eu comecei uma série de 3 mensagens falando sobre a pressão que nós sofremos nos tempos de hoje, né? Essa pressão ela é sentida pelas famílias, mas ela é sentida também pela igreja de Jesus. Então veja, nós estamos vivendo tempos de eventos extremos. 4 anos atrás, nós tivemos a situação da pandemia, que foi uma situação de nível mundial, né? E isso trouxe sobre cada um de nós, sobre as famílias, sobre a igreja, sobre a sociedade em geral, trouxe pressão, né? Nós vemos a cada ano uma situação dessa de deslizamento de terra, de enchente. Às vezes a gente tem aí um incêndio, né? Para vocês terem uma ideia, aquele incêndio da Boate Kiss em Santa Catarina matou mais gente do que já morreu na enchente no Rio Grande do Sul. Aquele incêndio na boate matou 200 e tantas pessoas, né? Então, de vez em quando, a gente tem um evento assim, que nós chamamos um evento extremo, e eventos extremos fazem parte do nosso tempo. Por quê? Porque Jesus disse que a aproximação do fim traria fome, peste, terremoto, guerra. Jesus fala dessas coisas que aconteceriam. Mas nós temos tendências nesse tempo. Falamos na semana passada dessa sociedade líquida, em que as pessoas não se conectam, onde as relações são descartáveis, né? A gente troca de relacionamento, troca de amigo, troca de casamento, troca de emprego, troca de tudo como se trocasse de roupa. A gente viu sobre o relativismo moral, uma sociedade que diz que não tem certo e errado, cada um escolhe o seu certo, cada um escolhe o seu errado, não existe um absoluto, cada um faz do jeito que quer. A gente viu na semana passada essa sociedade digital que a gente vive, aonde fotografar e postar é mais importante do que viver, né? A pessoa faz uma viagem, ela quase não saboreia a viagem, mas se preocupa em fotografar e mandar, fotografar e mandar, fotografar e mandar, né? A gente vê tendências desse tempo que a gente está vivendo, né? A tendência de uma geração chamada geração Z, que é a geração que nasceu de 95 a 2010, de 29, 30 anos, até aí os seus 15, 16, 17 anos, uma geração que leva mãe para fazer entrevista de trabalho, leva pai para fazer entrevista de trabalho. Uma geração extremamente insegura, uma geração que sabe lidar com todas as máquinas, mas não sabe lidar com as suas próprias emoções. Então nós vemos tendências que existem neste tempo, e essas tendências aplicam sobre nós pressão. Não é uma questão da gente escolher ser pressionado ou não. A pressão, ela existe pelo simples fato de que estamos no meio deste tempo, no meio dessa sociedade. Todas as coisas que estão acontecendo, elas nos afetam. Elas nos afetam. Elas exercem pressão sobre nós, né? E a gente vê aí que há uma pressão externa. Uma pressão externa para que nós venhamos a nos modelar. Olha o que Paulo fala em Romanos 12, 2. E não vos conformeis. O que é conformar? É tomar a forma. E não vos conformeis com este século. E século aqui não é uma medida de tempo de 100 anos. Século aqui é a sociedade atual como ela está. É o espírito dessa época. Aliás, há até uma palavra alemã para isso, Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito da época. E o espírito da época não é no sentido religioso, né? Um espírito bom, um espírito mau. Não, é a tendência da época. É a mentalidade da época, é a maneira como as pessoas daquela época veem a vida, veem as relações, veem as coisas, e essa mentalidade, esse espírito da época, ele nos pressiona para que nós nos moldemos, e sofrer essa pressão não é uma questão de opção. As pessoas falam, as pessoas cobram,
e as pessoas até estimulam a que você se modele. E você sabe, às vezes é uma pressão que vem por um olhar, às vezes é uma pressão que vem por uma pergunta, às vezes é uma pressão que vem por uma crítica, ou até mesmo por uma perseguição. Pressão para que você se modele, para que você seja como dizem, todo mundo é. Todo mundo não é, mas dizem que todo mundo é. Então, às vezes o olhar, quando você age diferente, às vezes a pergunta, né? A pergunta: e aí, irmã Débora, você está sozinha? Não está, não arrumou um namorado? Hein, Ju? Quantas de vocês já sofreram esse tipo de pressão? Né? É pressão, é o tipo de pressão que existe. Ou às vezes você quer ter uma maneira de se posicionar, alguém olha esquisita para você. Ou às vezes não só uma pergunta, mas uma crítica declarada. Olha, você não pode ser assim, desse jeito você não vai conseguir, desse jeito você não vai sobreviver, desse jeito. Então há uma pressão, e até mesmo por uma perseguição. Ou você muda, ou você perde seu emprego. Ou você muda, ou eu não fico mais do teu lado. São pressões externas que esse tempo aplica sobre nós. Mas não é só as pressões externas, as pressões internas. A gente não consegue ficar sem sentir nada. Esqueci a palavra agora, eu queria dizer, né? De você ficar sem sentir nada. Olha o que diz, Paulo fala, né? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, em Romanos 7, ele apresenta essa tensão. Ele sabe de alguma coisa lá dentro que pressiona, porque o pecado está em nós. E se a sociedade é corrompida, é contaminada, e se as tendências deste tempo são para o pecado, essa tendência, ela nos afeta, porque elas despertam em nós o que há de mais carnal, o que há de mais pecaminoso. Desperta, e isso gera dentro de nós essa luta interior, a ponto de Paulo dizer: eu vivo numa guerra, eu sei o que eu devo, mas na minha carne tem uma coisa que eu não devo, e eu vivo nessa luta. Ai, que homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo sentia isso, você sente isso, eu sinto isso, nós sentimos esse tipo de pressão interna, e essa pressão interna, ela interfere nas nossas emoções, provoca em nós medo, inveja, raiva, tristeza, vaidade. São emoções que vão sendo alteradas em cada um de nós por causa das pressões. Você acorda de boa, tranquilo, vou trabalhar, vou estudar, vou conversar com alguém, está tudo muito tranquilo, mas de repente surge uma pressão de fora. Essa pressão de fora muda as suas emoções, você engole seco, e aí você percebe que algo mudou. Essa realidade interfere nos nossos pensamentos, plantando novas ideias, questionando velhas verdades. A gente está recebendo uma carga de informações que trazem ideias, trazem pensamentos para cada um de nós, e isso coloca em xeque as coisas que nós cremos, as coisas que nós pensamos, as coisas que nós entendemos, e aí começa a surgir uma arma do maligno, a dúvida, né? Satanás chega para Adão e Eva e fala: Deus disse que se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer? Não, vocês vão ser como Deus. E aí vem essa interferência nos nossos pensamentos. Eu penso que isso está errado, mas todo mundo diz que está certo. Ai, meu Deus, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Como é que eu devo pensar? Essa realidade interfere nas nossas escolhas, e a escolha é o exercício da vontade.
A escolha é o exercício da vontade. A escolha sendo feita pode trazer para você culpa. A escolha não sendo aceita pode trazer para você a culpa também. Então você pode se sentir culpado, porque você escolheu de acordo com aquilo que a sociedade diz. E você pode se sentir culpado, porque você não escolheu de acordo com aquilo que a sociedade diz. Será que eu não deveria? Será que eu não deveria ter feito assim? Será que eu não teria feito assado? Falando nisso, eu lembro, no Dia das Mães, né, eu lembro da situação da mulher no mercado, né, mercado de trabalho. A mulher vai para o mercado de trabalho, ela sente uma pressão interna, porque ela não está podendo dedicar na casa. Mas se ela fica em casa, ela sente uma pressão de fora, para que ela vá para o mercado de trabalho. Mas você é só dona de casa? Não, você precisa trabalhar, você precisa ter uma carreira. Aí quando ela vai, ela se, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo cuidar. Então, é pressão que vem de todos os lados, e vem de dentro. Mas essa pressão, ela não vem só de dentro, ela vem também de fora, aliás, de baixo. Olha só, Satanás, desde o jardim do Éden, né? Satanás, ele faz pressão para a gente se moldar. A conversa de Satanás com Adão e Eva, a gente conhece, dizendo e sugerindo para eles que eles deveriam tomar um caminho diferente. Mas o diabo, ele é astuto, ele não fez isso só com Adão e Eva, ele fez com o segundo Adão, ele fez com Jesus. E ele pressionou Jesus, ele ofereceu para Jesus o quê? Ele ofereceu para Jesus riqueza, ele ofereceu para Jesus subsistência, mandando pão, a pedra transformar em pão. Ele ofereceu para Jesus uma maneira de conquistar o objetivo do ministério dele, sem ele ter que morrer na cruz. Então o diabo, ele fez isso. Em Efésios 2, 2 e 3, Paulo fala assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo, em Efésios capítulo 2, ele abre o capítulo 2, falando dessa inclinação para o mal. Mas aí ele vai dizer, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, enviou Jesus. E aí ele vai até dizer, pela graça sois salvos por meio da fé. Mas ele começa declarando essa pressão de baixo que cada um de nós enfrenta. Satanás, ele faz algo muito sutil. Ele planta pensamentos na nossa mente, para a gente achar que esses pensamentos são nossos. Na verdade, não são nossos, são do maligno. São pensamentos de autossuficiência, são pensamentos de rebeldia, são pensamentos de presunção, né? Não, eu vou fazer, que eu falei agora há pouco, quando a gente comentava sobre o sul. Deus não quer que a gente faça alguma coisa. Uma vez Davi quis fazer alguma coisa. Davi quis construir um templo. Davi estava tomado por um sentimento que era um bom sentimento. Davi disse, eu, ser humano, habito num palácio de cedro, mas a arca de Deus está numa barraca, numa tenda de pano. Não, eu vou construir para Deus um templo. E o raciocínio de Davi não estava errado. A lógica de Davi não estava errada. Se Deus é maior do que eu, Deus deveria ter um lugar melhor do que o meu. Mas, através do profeta Natã, Deus fala para Davi, eu mandei você fazer? Eu tirei você de trás do gado, para você ser rei sobre o meu povo. Eu não te mandei construir o templo. O teu filho, aquele que vai ser dos teus lombos, posteriormente Salomão, vai construir. Mas eu não mandei você fazer isso. Então, às vezes, a gente tem boas intenções. A gente pensa que só porque é uma coisa bacana, Deus está aprovando. Não. Não. Nós não fomos chamados para fazer algo legal. O nosso chamado é somente um. É ser fiel ao que Deus mandou. É obedecer aquilo que Deus mandou.
né? Então isso é o que deve acontecer. E essa pressão de baixo, ela vem através do mundo, porque aquilo que o mundo propõe não é espiritualmente neutro. Tanto é que João fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo não vem do Pai. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O outro texto que eu li também de Romanos 12: não vos conformeis com este mundo. Então, não existe um mundo que nos cerca que seja espiritualmente neutro. Não, eu sei que existe a opressão maligna, eu sei que existe o chamado do Espírito, mas aqui no meio tem uma área que ela é nebulosa, e essa área, ela não é nem de um nem de outro. Não existe isso. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, a educação do mundo jaz no maligno, a saúde do mundo jaz no maligno, a segurança do mundo jaz no maligno, a política do mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. E nós não podemos ser tolos, sem discernimento, a ponto de não, mas isso aí é uma coisa que não tem nada a ver nem com Deus nem com o diabo. Isso é uma coisa da terra. Não existe isso. É a pressão que vem de baixo, usando este mundo. Mas não é só a pressão que vem de baixo, tem a pressão que vem de cima também, né? O João fala assim, falando sobre o Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá não quer dizer que o Espírito vai sentar com você e vai argumentar com você. E aí, depois de você ouvir as argumentações do Espírito, você vai dizer: ah, tá bom, você me convenceu. Não, convencerá, o verbo convencer aqui tem a ideia de deixar claro que alguém fez algo de errado, com a implicação de que existe uma prova suficiente. Então esse convencer não é um argumentar, mas é deixar claro que fez algo de errado e que tem prova para isso. Tem prova que mostra isso. O Espírito, ele nos pressiona também. Nos pressiona. Paulo fala aos Gálatas: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo, aos Gálatas, fala que o Espírito, ele luta com o nosso Espírito. Então há uma pressão que vem de fora, há uma pressão que vem de dentro, há uma pressão que vem de baixo, há uma pressão que vem de cima. E, se você vive um tempo de pressão, o melhor é focar no essencial. E agora, eu quero lembrar que a gente está falando sobre famílias sob pressão. E pensar que, como nós vivemos nessa sociedade que nos pressiona, nós precisamos nos focar no essencial. Veja aquela palavra do pastor Valdir. Nós saímos de casa, só o nosso corpo, nós saímos, as roupas, e eu imagino que algumas roupas, e eu imagino que documentos, celulares e tal, e o resto tudo ficou. A questão é, debaixo de pressão, o que é imprescindível que você salve? Porque há coisas que são bacanas, mas não são imprescindíveis. Há coisas que são importantes, mas não são imprescindíveis. Coisas vitais. Vital significa aquilo que a sua vida depende para sobreviver. E, meus irmãos, domingo que vem, eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas eu diria que disso tudo que eu estou falando, essa questão é a que mais mexe com o meu coração. De nós, como
como família, ou como igreja, ou como pessoas, nós nos dedicarmos àquilo que não é o essencial. Eu fico imaginando assim, o cara tinha uma churrascaria lá no sul, e a inundação destruiu a churrascaria. E agora ele precisa recomeçar a churrascaria. Aí ele pega o melhor do dinheiro que ele tem, ele investe na decoração. Ele investe num parquinho infantil para as crianças quando for na churrascaria. Ele investe em televisão para o pessoal assistir o jogo do Grenal. Mas quando vai comprar carne, ele não tem dinheiro. Para a churrascaria, carne é vital. Não há churrascaria sem carne. Há churrascaria sem TV. Há churrascaria sem parquinho. Há churrascaria sem decoração. Mas não há churrascaria sem carne. E num tempo de pressão, nós precisamos focar naquilo que é o essencial para a vida. Há um risco. Há o risco de não focar em nada. Já que tem tanta informação, tanta opção, tanta oportunidade, tantos relacionamentos, não vamos focar em nada. Olha aqui, olha lá, ouve aqui, ouve lá, pensa aqui, vai aqui, mas não pega nada. Não foca em nada. Deixa como é que está, para ver como é que fica. É até uma maneira de gerenciar a vida, que tem um nome francês, né? Laissez-faire. Laissez-faire é deixa acontecer, deixa rolar. Não foca, não, sabe, o que aparecer você vai, você faz, você pega. E isso é muito próprio dessa sociedade líquida, aonde ninguém se apega. Onde você vai caminhando, há um risco. Mas há um outro risco de focar um pouquinho, isso aí mesmo. Há um risco de focar naquilo que é periférico, naquilo que é supérfluo. Então, Salomão fala para a gente do que é leviano, né? Ele fala: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Há um risco de você, debaixo da pressão, você se focar naquilo que é leviano, naquilo que é vaidade, naquilo que é correr atrás do vento. Há esse perigo. Há o perigo de você focar naquilo que é supérfluo. Isaías 55, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Há algumas coisas que elas são supérfluas. Isaías, Deus fala pela boca de Isaías: por que é que vocês estão se gastando dinheiro naquilo que não é necessário? Naquilo que não é pão? Por que é que vocês estão se perdendo com outras coisas e não aquilo que é extremamente essencial? E há o risco da gente focar no efêmero, né? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É aquele camarada fazendeiro, tinha tido uma super safra, e aí ele pensa: o que eu vou fazer? E aí ele pensa: já sei, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, vou estocar tudo lá dentro, e vou dizer: minha alma, agora você tem tudo de bom e do melhor, come, folga, regala-te. E aí Deus vem e faz a palavra: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Há um risco de focar na vida, nessa sociedade tão líquida, tão leviana, de você focar também em algo que é leviano, algo que é supérfluo, algo que é efêmero. Mas
A única garantia que você tem é de focar no essencial. O essencial é aquilo que é de fundamental importância. O essencial é aquilo que é de fundamental importância. Sabe aquela frase? Perdemos o carro, mas todos estão bem. Ou seja, aquilo que é essencial foi salvo. É verdade, perdemos o carro. A enchente levou, ou a batida levou, ou o ladrão levou, mas todos estão bem. Se você estivesse lá no Rio Grande do Sul, recebendo notícias de uma barragem se rompendo e que o nível da água subiria, o que você preservaria? O que você preservaria? Essa semana eu conversava com uma aluna. Alguém falou alguma coisa? Vida. Preservar a vida, né? Eu conversava com uma aluna essa semana e eu falei assim, parece que você está meio mal. Ela, tô deprimida. Eu falei, por quê? Fui comprar o ingresso de entrada do show do Bruno Mars, já acabou, já não tem mais à disposição. Eu falei, você está de brincadeira, menina? Você está de brincadeira. Vai tomar banho, aquele povo lá no sul, vivendo o que está vivendo, perdendo casa, e você está me dizendo que você vai ficar deprimida porque você não conseguiu comprar o ingresso do Bruno Mars. Mas só em 2030 que ele vai voltar no Brasil. O que eu faço com um negócio desse, né? Ainda bem que adolescente a gente, né, tá? A gente releva, adolescente, não é a tá não, viu? É uma menina lá da escola. Também não é o Vitor, não. Também não é amiga do Vitor, acho que não. Acho que não, né, Vitor? É tua amiga lá da escola, não? Você não sabe nem quem é, né? Ainda bem. Então, veja só. O que é que vale a pena você morrer por causa daquilo? Vale a pena você dar a sua vida por causa daquilo, certo? Olha, as tendências, elas geram pressão. Reclamar é improdutivo, sabe por quê? Porque não está nas mãos de alguém mudar as tendências. Tendências não está na tua mão. Tendência não está na mão de um governo, tendência não está na mão de uma classe social, a tendência não está na mão de uma empresa. As tendências, elas são definidas pela expressão, por aquilo que a expressão alemã chama de o espírito da época. É a maneira como as coisas são vistas, como as coisas são valorizadas. Uma outra palavra é cosmovisão, a maneira como o mundo é visto. Não adianta reclamar, porque isso não tem a ver com o governo, isso não tem a ver nem com você, não tem a ver com a tua família, ou a tua igreja, ou o teu país. Isso é alguma coisa da época. Então, reclamar é improdutivo. Retornar é tolice. Sabe, que saudade do passado, saudade do jeito que a vida era, gostaríamos, vamos lutar para voltar a ser o que éramos. Não, sabe por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente vai entender, ou pelo menos vai manifestar, que Deus não está nesse mundo, de que o mundo está indo para frente do jeito que quer, e que Deus está perdendo o controle, e Deus está dizendo, pessoal, segura essa onda aí, porque o mundo está indo, e eu não estou conseguindo dar controle nisso. Não, o nosso Deus, Ele faz parte do movimento da história. É verdade que o homem, insuflado por Satanás, desde o jardim do Éden, ele corrompe, ele degenera, ele estraga, é verdade, mas é verdade que Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo soberano, Deus continua escrevendo a história, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente se confunde. Então, retornar é tolice. Deus está levando a história para um objetivo final. Essa é a diferença da visão hebraica e da visão grega. Na visão grega da história, a história ela é cíclica. Ela começa e aquilo que aconteceu ontem
volta a acontecer hoje e depois acontece amanhã, é um constante retorno. Mas na história, na visão hebraica da história, a história ela é uma linha que ela tem um objetivo. A gente chama isso de teleologia. A teleos é o objetivo da coisa, é o propósito, é para onde Deus está conduzindo a história. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, com todas as tendências confusas, Deus está escrevendo a história. Agora, avançar é arriscado no sentido de, então já que é assim, vamos cair no rio e vamos deixar a correnteza nos levar. Isso é extremamente arriscado. Por quê? Porque o mundo está indo a passos largos para o juízo. Pedro, na sua segunda carta, ele fala de que este mundo há de ser destruído, e como este mundo vai ser destruído, que tipo de pessoa nós devemos ser? Então, retornar não é opção, avançar, cair no rio e deixar ser levado pela correnteza, pelas tendências dessa época, também não é opção. Então, a opção é resistir. Resistir. É preciso resistir focando no que é a essência da família. E é sobre isso que eu vou falar domingo que vem. O que é a essência da família? Lembra que eu disse para vocês domingo passado que eu queria dar os 2 passos para trás e olhar a família não pela sua dinâmica interna, não falando sobre relacionamento marido e mulher, pais e filhos, sobre a questão da vida financeira, da vida de educação, da vida sexual, da vida dos projetos de vida, mas olhando a família dentro de uma visão mais ampla. E no domingo que vem, eu quero pegar com vocês a partir de Gênesis 2:24, porque Gênesis 2:24 dá para a gente o que é o mínimo irredutível de família. O que é mínimo irredutível? Mínimo irredutível é um ponto abaixo do qual alguma coisa deixa de existir. Isso é um exercício muito interessante. Muito interessante. Se eu tirar teus braços, Ju, você continua existindo? E se eu tirar as tuas pernas, continua? E se eu furar os teus olhos, continua? E se eu tapar os teus ouvidos, continua? E se eu costurar a tua boca, continua? Até que ponto a gente pode mexer, que ela vai continuar existindo como Ju? Porque haverá um ponto, onde dali para baixo, ela já não existirá mais. E posso te garantir, isso não tem a ver com morte física. Eu fiz o exemplo aqui da churrascaria, é um dos exemplos que eu gosto de pensar nesse conceito. Quando você pega uma churrascaria, o mínimo irredutível de churrascaria é carne. Tudo mais é possível ter. É possível ter, mas não é fundamental ter. É possível, mas não é fundamental, não é essencial, não é vital. Na churrascaria, a única coisa que é essencial é carne. Se não tiver carne, é restaurante. Tem problema nenhum, mas não é churrascaria. A mesma coisa com uma livraria. Pode ter canetinha, pode ter bloquinho, pode ter camisetinha, pode ter um monte de coisa. Mas se não tiver livro, não é livraria. É alguma outra coisa. É uma papelaria somente. E aí vem uma outra questão intrigante que eu, há anos e anos, há mais de 12 anos, eu me debato com essa pergunta. O que é o mínimo irredutível de igreja? As igrejas têm muita coisa que pode ter, mas há algumas coisas que tem que ter. E as igrejas do nosso tempo têm bastante do que pode e muito pouco do que deve. E é disso que eu quero falar com vocês na semana que vem, para fechar essas 3 mensagens, sobre o que é essencial, que a gente precisa preservar num tempo de pressão,
que já exerce pressão sobre você e que vai aumentar. Vai aumentar. Vamos orar?